Sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de 2026. Esse momento, eu tenho certeza, de hoje, desse encontro, vai marcar o início da sua transformação. E eu tô aqui, apesar de estar bem esbaforida aqui, por conta que o neném não dormiu, a gente vai fazer aula com o neném mesmo, né, bebê? A gente vai estrear, né, 2026, que vai ser assim, a maternidade, ela é isso, essa é a realidade. Ainda assim, eu estou extremamente feliz de ter cada uma de vocês aqui, a sala está cheia, porque eu sei que vocês não chegaram aqui por acaso. Eu sei que Deus tem planos extraordinários para a nossa vida esse ano, e esse ano vai ser um divisor de águas entre quem você era e quem você está destinada a ser. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você precisa saber qual que é a diferença entre ser uma mulher comum e uma mulher diamante. A mulher diamante, ela não aceita a mediocridade, ela não se conforma com a zona de conforto, ela não espera a vida acontecer, ela profetiza o seu futuro e ela age com fé para ver os seus sonhos se tornarem realidade. Hoje aqui, mulheres, vocês vão aprender a usar as minhas mentoradas, a usar uma ferramenta poderosa que eu desenvolvi, novidade de 2026, é um aplicativo que vai te ajudar, né, a acompanhar os seus resultados durante todo esse ano, que é a plataforma Mulher Diamante 2026. Mas antes de eu falar sobre a plataforma, antes da gente fazer toda a visualização aí dos 11 pilares, eu preciso que vocês entendam algo fundamental. Primeiro, que você foi criada como imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você carrega dentro de você, cada uma de nós aqui, carrega o DNA do Criador. Então, nós não fomos feitas para viver uma vida pequena, uma vida limitada, uma vida cheia de medos e de autossabotagem. Eu tenho certeza que nós fomos feitas para brilhar. Então, eu quero que vocês se preparem aí para esse encontro de hoje, porque ele tem que ser um divisor de águas na sua vida. E antes da gente falar sobre sonhos, sobre metas, sobre plano de ação, a gente precisa estabelecer algo aqui que é fundamental. Primeira pergunta: quem é você? Porque se você não sabe quem você é, você vai viver a vida inteira tentando ser quem os outros esperam que você seja. E isso é uma prisão emocional terrível, uma prisão espiritual terrível. Se a gente ler juntos e um pouco mais da Bíblia, se a gente tivesse esse tempo de aprofundar, né? Hoje eu vou trazer muita coisa espiritual aqui, para que vocês entendam que é da vontade de Deus a gente viver a nossa real identidade e o plano original dele para a nossa história. Tem uma parte em Salmos 139 que diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Ou seja, a gente pode refletir que a gente é especial, que a gente é admirável, que a gente é uma obra maravilhosa de Deus. Mas quantas vezes você se olha no espelho e não consegue enxergar isso? Quantas mulheres chegam até mim dizendo: eu só me comparo, eu não aguento mais ficar vendo as redes sociais e me comparando com outras mulheres, eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar o que elas alcançaram. Quantas vezes você acredita nas mentiras do inimigo que dizem que você não é boa o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você não é bonita o suficiente? Então eu quero que vocês parem agora com essa narrativa destrutiva, se vocês quiserem viver o melhor ano de vocês nesse ano de 2026. A gente precisa entender que a nossa identidade, ela não está no que a gente faz, no quanto a gente ganha, no corpo que você tem. Claro, todo mundo quer, né, ganhar mais, ter um corpo legal, e tem tantas outras coisas que a gente deseja conquistar. Mas a nossa identidade, ela está em quem Deus diz que nós somos. Então, nós somos filhas, nós somos mais do que vencedoras por aquele que nos amou, nós somos escolhidas, nós somos amadas. E quando a gente entende quem nós somos, nós paramos de viver na defensiva e a gente começa a viver na ofensiva. A gente começa a viver o extraordinário no ordinário, ou seja, nas coisas simples, em tudo aquilo que, né, Deus nos entregou para viver, para aproveitar. A gente para de reagir
na vida e começa a criar a vida que a gente deseja. Eu tenho certeza que se você está aqui, porque você está totalmente disposta a olhar para essa real identidade, que eu tanto falo nos meus vídeos, nas minhas aulas, para a gente começar a entender um pouco mais desse plano extraordinário que Deus tem para nós. Depois que a gente entende quem nós somos, a gente precisa começar a entender por que nós estamos aqui. Então, se você tem um propósito claro, tá levantando a mão? Tá tudo bem? O slide, eles estão cortados. Estão todos cortados? Tá cortado. É que, na verdade, ele tá cortadinho no começo, não... só isso. Tá, não tem problema, gente. Não se apega ao slide, então. Acho que agora foi. Tá mais encaixadinho aí? Tá, está melhor. Tá? Tá bom. Não precisa se apegar ao slide. Só escuta e deixa entrar o que eu tenho para falar. Tá? Primeira coisa, você precisa ter um propósito para o seu ano de 2026. Porque senão você vai estar simplesmente ocupando um espaço nesse planeta. E eu tenho certeza que Deus te colocou aqui, nesse mundo, nesse tempo, nesse lugar, com as pessoas certas ao seu redor, para cumprir um propósito específico. Em Jeremias, diz assim, é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, plano de prosperidade e não de mal, para dar esperança e futuro. Ou seja, mulherada, se você chegou aqui perdida no seu ano de 2026, tá tudo bem. A gente encontra o propósito no caminho. Tem muita gente tentando descobrir propósito antes mesmo de dar o primeiro passo. Então, Deus tem planos para você. Não são planos de mediocridade. Não são planos de sobrevivência. A gente vai parar de sobreviver no ano de 2026 e vai começar a viver a verdadeira prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro. Quando a gente olhar para os nossos 11 pilares da nossa vida, a gente vai ver que prosperidade talvez seja você também ter o seu momento de descanso, né? Não é, a gente está falando só de produtividade, de fazer dinheiro, não é sobre isso. Muito pelo contrário, é entrar com a nossa vida em equilíbrio no ano de 2026. Muitas de nós não estamos vivendo os planos de Deus, porque nós estamos vivendo no piloto automático, deixando a vida nos levar, sem direção, sem propósito, sem intencionalidade. Tem aquelas pessoas que elas são mais sossegadas, elas não estão fazendo nada, vendo nada e nem mudando nada. E tem aquelas outras pessoas que são mais agitadas e elas estão correndo atrás de tudo, sem saber para onde estão indo e o que elas querem com tudo isso. Ou seja, oi, neném, meu amor, eu não quero que você chore. A mamãe precisa dar aula. Por favor. Eu falo e ele chora. Fica difícil assim, né? Fica difícil. Então, independente de qual desses dois perfis, tem um monte de mulher aqui, ó, ouvindo a mamãe, você chorando. O que não vai te levar para o próximo nível é continuar sem direção, sem propósito e sem intencionalidade. Você precisa parar de viver de acidente e começar a viver, parar de viver por acidente e começar a viver por propósito. E você pode descobrir o seu propósito perguntando para Deus, se movimentando, buscando, mas você precisa parar de acreditar que o seu propósito está na boca de outras pessoas. Outras pessoas talvez que não vai viver o que você precisa viver, te ama ou que você ama, mas que não está na mesma frequência, na mesma busca que você. Então você precisa começar identificando os seus dons para começar a entender mais dos seus propósitos, as suas paixões, as suas dores, porque muitas das vezes o seu propósito está escondido na dor. O que te fez chorar pode ser exatamente o que vai te fazer brilhar quando você transformar essa dor em propósito. Aqui tem uma dura realidade
das pessoas, no geral, 92% das pessoas que fazem metas no início do ano desistem antes de fevereiro. Olha só, isso significa que de cada 100 pessoas que começam o ano cheio de empolgação, fazendo mural, dizendo que vai ser diferente, apenas 8 conseguem manter o foco e realizar os seus objetivos. Por quê, Pri? Por que tantas pessoas desistem? Porque sonhar é fácil, realizar é difícil. Porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre o que realmente quer, não tem estratégia para chegar lá, não tem consistência para continuar quando fica difícil, né? Quando o calo aperta ali. Não tem um direcionamento, uma comunidade, uma mentora, enfim, o que vocês quiserem chamar, para apoiar e ter alguém para cobrar, para te direcionar. Isso gera resultado, isso faz você realizar sonhos. E a fé que deixa de acreditar que é possível. E aí os sonhos vão ficando totalmente minados, né? E muitas desistem porque elas não acreditam que elas merecem. Então, as mulheres, aqui vou direcionar a narrativa para as mulheres, né? Mulherada, sabotar a própria vitória é dar um tiro no próprio pé. Começar bem, e quando as coisas ficarem difíceis, acabar o entusiasmo, porque o entusiasmo ele vai acabar, ele vai passar. Por isso que você precisa ser intencional, para você recuperar todas as vezes que você não conseguir enxergar uma situação. Quando não tem ninguém te aplaudindo, e tá tudo bem, é você, o seu sonho e a sua direção. Isso não pode te fazer voltar para a zona de conforto. Então, para a gente não fazer parte da estatística esse ano, depois de hoje, eu tenho certeza que você vai pensar muito nisso. Você não vai querer fazer parte da maioria. A gente precisa ser minoria, porque é segunda-feira, 9 horas da noite. Tenho certeza aí que vocês estão aí deixando de assistir um filme, estar com um namorado, marido, filhos. Eu tô aqui com meu bebê chorando que não para, e tô aqui e vou entregar o meu melhor para vocês. Porque é um chamado que Deus me dá todos os dias. E eu entrego toda a minha verdade, toda a minha vontade aqui. E o que eu mais quero é que essas 22 pessoas que estão aqui, elas sejam verdadeiramente transformadas. Eu quero que vocês entendam o poder que é fazer uma declaração de futuro poderosa, uma profecia poderosa, um mural dos sonhos, ter claro como você vai viver esse ano. No ano de 2024, eu vivi o melhor ano da minha vida até então, porque desde outubro, eu estava vivendo assim, num deserto terrível, eu comecei a profetizar, ano de 2024, vai ser o melhor ano da minha vida até então. Ano de 2024 vai ser o melhor. E o ano de 2025, considero que foi o pior ano da minha vida, mas assim, foi um ano que passou no vão dos meus dedos, e quando eu vi o ano acabou, meu Deus, o que aconteceu esse ano? Foi um terremoto na minha história. Eu acredito que nós passamos pelo que precisamos passar, que são planos de Deus, mas poderia ter sido diferente. Poderia ter sido muita coisa diferente, mas não houve planejamento de uma forma tão profunda, igual eu estou falando aqui para vocês. Então, eu estou falando isso porque no ano de 2024, logo no dia 6 de janeiro, eu tinha colocado no meu mural que eu ia estar em canais de TV, de palestras, e ia ser um ano que eu ia colocar minha voz para jogo, né, minha comunicação, e era o que eu queria. Quando foi no dia 6 de janeiro, eu estava gravando para um canal de TV que tinha me convidado para falar sobre perfil comportamental. Então, olha só, no dia 4 de janeiro, o sonho que estava lá no mural, que parecia tão distante, eu numa TV, nossa, como eu vou acessar? Essa pessoa me procurou. Eu fui convidada para palestrar na Febracis, que era uma coisa que estava dentro dos meus sonhos. Eu fui convidada para estar em grandes palcos no ano de 2024. E muita coisa se realizou. Eu lancei o meu livro, eu comprei o meu carro dos sonhos, eu fiz os meus primeiros 100 mil no digital, eu fiquei grávida, que era um milagre, era um negócio que eu queria. Eu sinto assim que foi tanta obediência que eu tive com Deus, que Deus foi abençoando cada um daqueles sonhos que estava no meu mural. Então, eu estou falando isso para vocês acreditarem que é possível. Se eu conseguir, tenho certeza que todas vocês vão conseguir também.
tá? Só que tem algumas questões que a gente precisa tratar antes de... antes não, né? Para a gente começar a entender o porquê que muita coisa não dá certo. Primeiro ponto, traumas, feridas, autossabotagens, tudo isso bloqueia o seu sucesso. São os nossos inimigos invisíveis, que está te impedindo de viver a vida que você merece. Eles são tão invisíveis, porque você não vê eles claramente, mas eles estão lá, trabalhando nos bastidores dia e noite, na sua mente, te sabotando e cada tentativa que você tem de crescimento te incentivando até você não dar certo. Então, os seus traumas não resolvidos é qualquer experiência dolorosa do passado que você não processou adequadamente. Pode ser uma rejeição, pode ser uma traição, pode ser um abuso, pode ser uma perda. E sabe o que acontece quando você não cura seus traumas? Você repete os mesmos padrões destrutivos, ano após ano. Você atrai o mesmo tipo de relacionamento, você atrai o mesmo tipo de trabalho, você atrai o mesmo tipo de cliente, e você reage de forma desproporcional em situações que você poderia estar em flow de crescimento. Então, você acaba se sabotando, porque quando você pode estar prestes a vencer, a virar uma chave, a ir para um próximo nível, inconscientemente, você acredita que você não merece, e aí você acaba atraindo toda uma situação para te fazer voltar para a estaca zero. Eu vou só tirar aqui o meu vídeo para eu dar mamar, mas eu vou continuar aqui empolgada falando para vocês, tá? Se estiver fazendo sentido o que eu tô falando, vai mandando joinha, vai mandando coração, vai se envolvendo aí, porque isso me dá mais alegria e mais energia para estar aqui também trazendo todo o meu conteúdo aqui, tá? Então, a autossabotagem é o segundo ponto aí, que é quando você é o seu próprio inimigo na autossabotagem. Você é. A autossabotagem é eu estou ferrando com a minha vida, com os meus sonhos. E é isso. Não é que um inimigo, Deus, nossa, Deus não está comigo, o adversário está acessando a minha história. Não, a autossabotagem é você sendo o seu próprio inimigo. Porque você procrastina coisas importantes, é autossabotagem. Você desiste quando as coisas ficam difíceis, você fala mal de você mesma, você boicota as suas próprias oportunidades por medo, vergonha ou qualquer outra coisa, e você escolhe o prazer imediato em vez do bem maior, que é essa visão clara de futuro. E a gente faz isso porque a gente tem medo de falhar, medo de ter sucesso. Sabe aquele medo de dar certo? Inconsciente? Então, medo de decepcionar as pessoas, medo de não ser boa o suficiente. Mas o medo, mulherada, o medo ele é tão mentiroso. Escreve na sua folha aí bem grande, medo, seu mentiroso. Porque esse ano, eu declaro, em nome de Jesus, que o medo, ele não vai mais fazer nenhuma de vocês paralisarem aquilo que Deus tem para a história de vocês. E esse medo, ele vem minando há muitos anos algumas coisas da sua história que você já poderia estar em outro nível. Então, esse medo, agora, a partir desse ano de 2026, você vai começar a confrontá-lo, tá? Porque na formação, você aprende cada semana uma coisa nova. Autorresponsabilidade, autocuidado, ser mais resiliente, identificar onde estão os seus padrões repetitivos e através disso que você vai conseguir começar a confrontar o medo que vem até você, tá? Depois vem a zona de conforto. Cara, a zona de conforto é um lugar onde você se sente super segura, mas você não cresce nesse lugar. Então tá gostosinho, tá quentinho, tá sossegada, é aí que você quer? É o emprego que você odeia, mas que paga suas contas, então tá bom. É o relacionamento que não te faz feliz, mas é familiar, há muitos anos, tá tudo bem. É a rotina que você fica entediada, mas que é previsível, que não, né, você não corre nenhum risco, você não gasta nenhuma grana. É uma vida menor ou dentro da sua capacidade financeira, porque te deixa bem aí gostosinha, né, na zona de conforto, mas você não desfruta, você não senta em novas mesas, você não vai num lugar que faça a sua mentalidade se expandir, e aí você não vai viver uma vida extraordinária.
Você precisa sair dessa zona de conforto. E o crescimento, ele sempre vai exigir um desconforto teu. É normal. Normal. O crescimento vai te gerar desconforto. E você vai precisar escolher quais são os desconfortos que você está disposta a viver. Se a gente entrar um pouquinho aqui para a gente falar sobre os sonhos, que são poderosos, eu não estou falando apenas de sonhos, vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, mas eu não estou falando apenas de sonhos enquanto você dorme, tá? Eu estou falando de sonhos que Deus coloca no seu coração, visão que você pode se tornar, desejo que parece impossível, mas que são sementes do destino e muitas das vezes você nem enxerga. A Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas que tiveram sonhos e por causa desses sonhos mudaram histórias. Aí vocês estão vendo aí os slides, dá para acompanhar, né? José, ele era um jovem de 17 anos quando ele teve sonhos proféticos de que os seus irmãos e até os seus pais se curvariam diante dele. Parecia um absurdo, né? Mas foi por causa desse sonho que os seus irmãos o venderam como escravo. E ele passou anos na prisão, injustiçado, esquecido. Mas José nunca abandonou os seus sonhos. E no tempo certo, Deus elevou a posição dele segundo o homem mais poderoso do Egito. E aí os seus sonhos se cumpriram. Então, qual que é a lição que a gente pode tirar nessa história aqui de José da Bíblia? Que os seus sonhos, ele, muitas das vezes, ele pode te custar algo. Ele pode te levar por caminhos difíceis, mas se Deus te deu o sonho, ele vai cumprir. E a gente vai falar bastante de fazer um mural profético, né? E eu vou falar isso mais para o final. Porque muitas das vezes, a gente pede muito, né, que os nossos sonhos se coincidam com os sonhos de Deus. E a gente vai precisar levar isso muito a sério. Porque senão vira frustração. E aí, quando vira frustração, você deixa de sonhar. E não é que o seu sonho não vale, é que talvez não esteja tão alinhado, é que você verdadeiramente não fez uma sociedade real com Deus. Se a gente entrar na parte de Daniel, Daniel era um profeta que interpretava sonhos. Ele tinha uma conexão tão profunda com Deus que ele conseguia ver o que os outros não viam. E por causa disso, ele influenciou reis e nações. Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Quando você se conecta com Deus, ele te dá visão. Você começa a ver possibilidades, onde os outros veem impossibilidades. Então, isso aqui é muito interessante para a gente começar a verdadeiramente levar a sério aí essa questão de o quanto é importante se conectar com Deus nos teus sonhos também. A próxima história aqui é a história de Maria, né? Maria era uma jovem virgem. Imagina, gente, um anjo aparece e fala para ela que ela vai dar luz ao Salvador do mundo. Isso aqui é impossível, né? Mas o que a Maria disse? Eis-me aqui, Senhor. Que se cumpra conforme a tua palavra. Que lição que a gente pode tirar dessa história de Maria? Quando Deus te dá um sonho, ele também te capacita para você realizar. Você só precisa dizer sim, eis-me aqui. E quantas vezes você fala, não, isso aí é impossível. Ah, isso aqui nem vou pôr no meu mural, porque isso aqui, não. E aí você vai limitando o milagre que Deus quer fazer na sua vida, você vai distanciando o que Deus quer trazer para a sua história. E então, sempre que você for colocar limite na sua própria capacidade ao fazer o seu mural, quero que você lembre da história de Maria. Tem a história de Ana, que a Ana sonhou com o filho, orou com fé, passou anos da vida dela e depois ela gerou Samuel, que foi um profeta que mudou nações. Então, os seus sonhos, eles não são fantasias. Acreditem no seu sonho, eles são reais. Tem tanta mulher que não tem sonho, que eu fico pasma. Nos processos de coaching individual é o que mais acontece. Elas chegam até mim e falam, ai, olha, hoje mesmo eu fiz um processo de coaching individual e ela me disse assim, ai, olha, não quero falar sobre isso. Não, mas espera aí, é o nosso primeiro encontro, a gente precisa olhar para os teus sonhos. E ela falou, é que eu tô tão frustrada
tantos sonhos que não acontecem, tantos planos que eu fiz no ano passado e nada aconteceu, que eu até perdi a vontade. Não, então vamos respeitar, né? Tem ferida aí, tem falta de clareza, tem um tanto de coisa que a gente vai precisar olhar para acontecer. E hoje vocês vão aprender a fazer essas metas aí, trazendo mais clareza e de um jeito que não vire frustração, certo? Não tem como a gente falar de fazer meta, plano, sonhos, sem falar sobre o poder da profecia, sobre o que sai da sua língua, da sua boca. Então, algo que pode mudar completamente a forma como você vê os seus sonhos é o poder da profecia. Em Provérbios 18, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala têm poder criativo. Elas podem trazer vida ou morte, elas podem construir ou destruir, elas podem abençoar ou amaldiçoar a sua vida. Então, quantas vezes você já falou coisa como: isso aqui eu nunca vou conseguir, nossa, eu sempre falho, eu não sou boa o suficiente, isso aqui não dá certo para mim. O que você está profetizando? Morte ou vida para a sua história? O ano de 2026 está aí. Se eu fosse vocês, eu começava a se gravar, sabe? Sabe, se gravar para começar a entender por que as coisas não dão certo? Porque isso tem um poder incrível. Lembrando que nossas crenças, elas são formadas pela nossa comunicação, né? Então, tudo que a gente... a comunicação, tudo que você ouviu, viu ou sentiu, ou então na vida adulta, tudo que você fala repetidamente te gera um pensamento, todo pensamento te gera um sentimento, e todo sentimento reprograma uma crença, ou programa uma crença. Então, quando você está se amaldiçoando, até brincando, né? Às vezes não, grande maioria, brincando, acaba se detonando, e isso tem consequências, porque é bíblico também, assim como tu pensas, tu és. Então, tomem muito cuidado, porque o segredo aqui é: Deus não vai fazer por você aquilo que você não acredita que Ele pode fazer. Então, a sua fé, ela ativa o poder de Deus na sua vida. E a sua fé, ela é expressa através das palavras que saem da sua boca e das suas ações. É o que você sente. A partir de hoje, então, você começa a profetizar sobre a sua vida. Você vai declarar sobre os seus sonhos como se eles já fossem reais. Tá? Porque no reino espiritual, eles já são. E você só precisa trazer para o seu reino aí, da vida real, através da fé e da ação. Certo? Outra coisa poderosa, neurociência, que a gente não pode descartar. Neurociência, mais fé, porque Deus, Ele apenas não nos deu apenas princípios espirituais. Ele também criou o nosso cérebro de uma forma que, quando a gente entende como ele funciona, a gente pode usufruir ao nosso favor. Então, o grande poder da neuroplasticidade, né? Quem é minha aluna aí escuta eu falando disso o tempo todo. Então, essa revolução, né, que é a neuroplasticidade, é o poder que o cérebro tem de ser reprogramado. Então, você não está presa nos padrões antigos. Olha que delícia ouvir isso, que maravilha você ter certeza de que você não está presa nisso. Você pode criar novos caminhos neurais através da repetição de novos pensamentos e comportamentos. E isso é poderoso para você mudar a sua história. Então, renovar a mente não é apenas um conceito espiritual, tá? É um processo neurológico. Então, quando você repete uma nova crença, um novo pensamento, uma nova declaração, você está literalmente criando novas conexões com o seu cérebro. Existe um sistema reticular ativador, que é um filtro que tem no cérebro, chamado, que tem conhecido como essa sigla RAS, que ele decide o que é importante e o que não é importante. E aqui está o mais interessante. O que você foca, você atrai por conta desse filtro do sistema reticular ativador. Ou seja, quando você... Vamos trazer um exemplo aqui. Olha só, quando eu fiquei grávida, eu só via grávida. Quando eu comecei a procurar o carro que eu queria comprar, que eu nunca tinha visto na vida, eu fui lá na loja, visualizei o carro e falei: nossa, não conheço esse carro, sou péssima de carro,
que carro bonito, que cor bonita, quero essa. De repente, na rua, só começou a aparecer aquele carro. Alguém tá entendendo? Já aconteceu isso com vocês ou não? Né? Então, o que é isso? É exatamente esse sistema reticular ativador. Imagina só, quando você visualiza seus sonhos todos os dias, num mural, em uma imagem, se imaginando lá, e você declara, junta tudo isso que você aprendeu aqui, declara. Quando você pensa neles, você está programando esse filtro para buscar oportunidades que te levem a ter esse sonho. Ou seja, você começa a notar coisas que sempre estiveram ali, mas você não via, porque você não estava focada nisso. Gente, isso não é lei da atração. Isso é como Deus criou o cérebro para funcionar. Podem chamar de lei da atração. Mas isso é poderoso para você co-criar as coisas. É real, tem coisas que acontecem em todo esse espaço, né, da neuroplasticidade que você nem imagina. Então, vamos utilizar esse filtro ao nosso favor. O poder da visualização. Olha só, gente, estudos mostram que o cérebro ele não distingue uma experiência real e uma experiência que é imaginada. Então, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Quando você visualiza os seus sonhos com detalhes, como se já estivessem acontecendo, o seu cérebro começa a criar as conexões neurais necessárias para tornar isso real. Por isso que o mural dos sonhos é tão poderoso. Quando você olha para as imagens dos seus sonhos, todos os dias, você está treinando seu cérebro para acreditar que eles são possíveis. E quando você acredita, você age, e quando você age, você realiza. Então, isso é extremamente importante para a gente começar a pensar em fazer mural de sonhos e tudo mais. Certo? Vou passar aqui para ganhar tempo. Bom, outra coisa. O mural dos sonhos, então, talvez a gente não faça nesse encontro, hoje a gente vai dar a nota para começar a fazer o plano, mas eu vou falar do mural dos sonhos porque vai ficar como tarefa de casa, tá? Então, o mural dos sonhos, ele é um altar profético onde você vai declarar o seu futuro. Não é só um quadro com foto bonita, tá, mulherada? Eu quero que você entenda que o mural dos sonhos, ele é um altar de profecia. É um lugar sagrado, onde você declara sobre o seu futuro. É um lugar onde você visualiza o que Deus te promete e profetiza sobre a realização disso. Em Abacuque, né, sempre a gente dá esse exemplo quando a gente fala de mural dos sonhos, esse exemplo da parte da Bíblia aqui. Em Abacuque diz assim, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, ainda que espere, porque certamente virá e não tardará. Então, Deus está dizendo o que para a gente? Escreve a tua visão, torna visível, porque quando você vê, você crê, e quando você crê, você age. Como, Pri, que eu uso o mural dos sonhos? Eu vou falar de uma forma mais rápida aqui, depois vou mandar como tarefa de casa. Mas o mural dos sonhos, você não pode usar imagens genéricas, tá? A inteligência artificial, ela vem com um poder gigante para a gente montar um mural tão lindo, perfeito, com a tua cara, com imagens que podem te emocionar, que vai fazer seu coração acelerar e falar, sou eu que estou lá. Sou eu conquistando isso. Sou eu aqui, é isso que eu quero. Olha que poderoso. Eu fiz algumas coisas do meu mural dos sonhos, eu fiquei tipo, meu Deus, né? É que mural eu não gosto muito de compartilhar, eu acho que é algo bem particular, mas uma foto ou outra eu vou mostrar para vocês, tá? Todo sonho, ele precisa ter prazo, ele precisa ter data, em cada sonho precisa ter data, tá? Então, sonho sem prazo é uma fantasia, gente. Quando você coloca uma data, você está dizendo, eu creio que essa data isso será real na minha vida. Pri, mas e se chegar na data e não acontecer? Poxa, muda a data. Qual é o problema? Tem muita coisa, talvez, que muitas coisas acontecem no meio do caminho. Isso vai fazer você, então, nem usar todo esse poder que tem seu cérebro. É claro que você não vai usar essa muletinha aqui, né? Embaixo do braço e falar, tudo bem, vou pôr uma data e qualquer coisa eu mudo. Não, para fazer uma meta que vocês vão aprender, meta, ela precisa ser esmartirizada.
Ela precisa ter clareza na hora que você faz. Olha só, eu estava fazendo meu mural dos sonhos e eu coloquei que eu queria viajar para fora do Brasil, né? Quero fazer uma viagem, tal, com o Gustavo, quero eu e o Gustavo só. E aquilo ficou lindo na hora que eu coloquei a minha imagem, é isso, é isso. E aí começa a esmartirizar essa meta, porque depois do sonho vem as metas e depois vem o plano de ação. E na hora das metas que eu comecei a olhar, a pesquisar, e aí eu comecei a cair na real. Eu tô com um bebê de 8 meses. Como que eu vou viajar fora do Brasil sozinha com ele? Não que seja impossível, mas tem muita coisa ainda que não vai rolar. Então, eu queria que fosse esse ano, queria muito que fosse esse ano, mas eu não coloquei a data desse ano, porque eu vou me frustrar, não vai rolar. Na hora que você vai fazendo a meta esmartirizada, você vai trazendo essa questão de ser mensurável, você fala, é ou não para essa data? Entende? Que é poderoso por data? Então, você não vai ficar chutando uma data. A data, ela vai vir depois que você sonhou, depois que você começou a escrever o plano de ação. No plano de ação, a gente vai pensar como, ando, como, onde, quando, com quem eu vou, como vai ser. Aí sim vai vir a data para fotinho da imagem, certo? Terceiro ponto poderoso para você usar o mural do seu sonho é você orar sobre cada imagem. Tá? Tocar na foto, profetizar sobre ela, agradecer a Deus como se já tivesse recebido, declarar em voz alta e também visualizar com todos os sentidos. Quando eu falo sentidos, estou falando dos 5 sentidos, tá? Não é apenas ver a imagem, você vai ter que fechar os olhos, você vai ter que sentir a emoção, você vai ter que imaginar que cheiro que tem nesse lugar, que som que está emitindo, a sensação de estar vivendo aquele sonho. Você traz esse sonho da fotinho para dentro do seu sentir, e isso vai mudar completamente o seu mural dos sonhos desse ano de 2026. Peraí, gente, só um minutinho. Vou continuar aqui sem câmera, mas com áudio, tá? Então, vamos lá. Vocês já entenderam, então, sobre esses pontos importantes de fazer o seu mural. E aqui, eu vou pular isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, depois eu vou dar como tarefa de casa, tá? E eu vou para essa parte daqui, que é muito, 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 muito importante, tá? Sonhar sem agir é fantasia. Agir sem sonhar é sobrevivência. Então, o que vocês precisam aprender aqui? Vocês precisam aprender que existe o sonho, que é a visão ampla daquilo que é o seu sonho, né? Aquilo que você quer. Existe meta e existe plano de ação, e são coisas totalmente diferentes. Porque muitas pessoas confundem esses 3 pontos e por isso nunca saem do lugar. Então vamos lá, o que é sonho? Sonho é destino. Sonho é visão grande, é inspirador, algo que te inspire, que te emociona. Sonho não tem limite, sonho, você não vai ficar, não, mas esse aqui eu não tenho grana. É melhor. Não, isso não é sonho. Isso é você colocando suas limitações, né, suas crenças, tanto de coisa naquilo que é teu. Então, sonho é como se tudo fosse possível. Isso é sonhar. Pensa que você é uma criança sonhadora, que nada te para. Isso é sonho, tá? Então, o sonho não tem limite. O sonho, ele não precisa ser realista. O sonho é sobre possibilidades infinitas. Exemplos. Eu quero ser financeiramente livre e viajar o mundo todo. Isso é o sonho, tá? A meta é o caminho. Então, o objetivo da meta é ser específica e mensurável, igual eu falei. Então, é a tradução
do sonho em algo específico e com prazo. Então, meta é sonho com estratégia. Exemplo, meta. Eu vou economizar 50 mil até dezembro de 2026 para fazer uma viagem de 3 meses pela Europa. Isso é uma meta. E aí vem o plano de ação. O plano de ação são os passos, são as ações diárias e semanais que você precisa fazer para alcançar sua meta, tá? Então, por exemplo, eu vou poupar 4 mil reais por mês. Eu vou cortar gastos desnecessários. Eu vou fazer uma renda extra aos finais de semana. Eu vou pesquisar passagem e hospedagem com antecedência. Enfim. Essa é a fórmula do sucesso. Vocês podem até anotar no seu caderno. Planejamento para 2026 para dar certo. É seguir a fórmula do sucesso. Sonho, mais meta, mais ação. É igual a realização. Sem sonho, você não tem direção. Por isso que muitas vezes você não conquista as coisas. Porque você não sonha. Sem meta, você não tem estratégia. Por isso que muitas vezes você se sente perdida nas suas metas. Colocar metinha no papel é bonito, mas não é funcional. Você não tem estratégia, de nada adianta. Sem plano de ação, você não tem movimento, porque aí você fica olhando o seu quadro, eu quero ir, coloca uma meta, mas não consegue sair do lugar, porque o plano de ação é o que vai fazer você levantar todos os dias para você ir em busca desse seu sonho. E sem fé também, que vale, né, agregar, você desiste quando fica difícil, porque aí você não tem nada, nem ninguém para te incentivar. É você e você mesmo, viu? Para de querer ficar achando que outras pessoas precisam te motivar para você ir em busca do que você almeja. Existe algo que chama motivação, que é um motivo para você agir. Então, a inspiração você busca em outras pessoas, em pessoas que já conquistaram, em leitores, mas a motivação, ela vem de dentro, e é você, sua fé, e todo esse plano de ação aí que a gente está falando. Tá? Isso aqui é fórmula de sucesso mesmo, porque senão você vai passar mais um ano sem alcançar aquilo que você merece alcançar, tá? Bom, eu gostaria agora de trazer uma clareza rápida, porque isso aqui eu vou aprofundar com as minhas mentoradas. O que é a meta smartirizada, né, que eu tanto falo? Nada mais é do que cada palavra aí, né, cada letra inicial, trazendo um significado específico para você entender e aprender a fazer meta, tá? Então, o S, tá em inglês, né? É a sua meta que precisa ser clara e detalhada, que é smartizada, né, específica. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer não é uma meta. Não está específica. Eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos, é específico. Então, meta tem que ser específica, tá? O M aí do mensurável. Eu nem vou trazer essas partes bíblicas que eu escrevi, porque a gente vai entender muito. Mas eu vou aprofundar com vocês depois, tá? As minhas alunas. Mensurável, você precisa conseguir medir o progresso. Como que você vai saber se você está chegando perto? Com números, com datas, com marcos. Tá? Então, às vezes, para você ter aquela franquia dos teus sonhos, você vai precisar fazer muita coisa na sua empresa atual para chegar a virar uma franquia. Então, o sonho pode ser uma franquia lá de 2030, por exemplo. Mas 2026 vai ter que ter um marco, 2027 vai ter que ter um marco, e quando eu estou falando marco, estou falando de meta, tá? Para você ir alcançando isso que você almeja, que é um sonho maior. Toda meta, ela precisa ser relevante. O que é relevante? Cara, precisa fazer sentido para você. Não crie metas porque outras pessoas esperariam alguma coisa de você. Crie metas que estejam alinhadas com os seus valores e os seus propósitos. Tá? Então, isso aqui é muito importante. E o T é o temporal, que toda meta precisa de um prazo. Sem prazo, é apenas um desejo. Precisa ter prazo para as coisas acontecerem. Certo? Então, isso aqui é a forma mais fácil e mais simples de vocês fazerem as metas de vocês. E agora, eu quero trazer
a importância do ambiente. Pri, mas você não disse que a gente ia fazer hoje as notas, gente. Se vocês não tiverem consciência disso aqui, vai ficar muito difícil fazer esse mural dos sonhos, tá? Nesse slide, eu quero trazer para vocês algo que muitas pessoas ignoram, mas que é absolutamente crucial para o seu sucesso. A ambiência e a frequência. Todo mundo já ouviu, né? Que você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Isso aí até virou clichê. Mas na Bíblia isso se confirma em 1 de Coríntios. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, eu não estou falando de amizade aqui, gente. Eu estou falando de lugar, estou falando de frequência, estou falando de energia, estou falando de mesa que você senta. Eu estou falando dos pensamentos críticos de pessoas que você ama, mas que você deixa, ou você acaba, sem querer, acessando, aceitando. Então, aqui, a gente precisa falar um pouquinho do cuidar da mentalidade, dos hábitos, da frequência das pessoas ao seu redor. Então, se você convive com pessoas negativas, reclamadoras, espírito, né, de reclamação, de crítica, pessoas medíocres, pessoas que não querem viver o novo, e tá tudo bem isso para elas. Tem pessoas que elas querem aquilo, e aquilo ali tá bom, elas não querem sonhar com coisas grandiosas, elas não querem escrever o ano de 2026. Elas querem viver um dia de cada vez. Eu tenho amigas assim, que já debateram comigo, já há muito tempo atrás, que elas não acreditavam nisso. Porque a vida é um dia de cada vez. Isso gera ansiedade, isso gera preocupação. Então, são pessoas que não querem entender o poder da mentalidade. São pessoas que estão em outra vibe. E isso importa muito. Por quê? Cuidado para não compartilhar os teus sonhos, não compartilhar as coisas que você colocou no seu mural com pessoas que não vão te levar, não estão na mesma vibe que você para fazer esse mural, gente. Tá? Então, o mural dos sonhos é algo muito particular, é um negócio teu, é um desejo teu, e cuidado, certo? Importa muito a frequência. A frequência de tudo isso aí que você colocou, vai colocar ainda no seu mural. Porque a frequência atrai frequência, tá? Eu queria que vocês pensassem em frequência como uma estação de rádio. Se você quer ouvir uma música clássica, você não sintoniza numa rádio de rock, certo? Então, da mesma forma, se você quer crescer, prosperar e realizar seus sonhos, você precisa estar na mesma frequência de pessoas que já estão onde você quer chegar. E tem muitas outras coisas que a gente pode trazer aqui quando a gente fala de frequência, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, para vocês alcançarem sonhos diferenciados, olhar para essa meta com clareza, muitas das vezes você vai ter que se desafiar algumas coisas. Então, fazer mural não é sobre olhar para a foto, é sobre sentir, querer se comportar, querer vivenciar, querer ter as atitudes, até a narrativa, até o seu vocabulário, talvez, precisa mudar para você chegar onde você quer chegar. E eu nem estou falando de profecia ou de falar mal de você mesmo, é o seu vocabulário mesmo. Então, talvez você está aqui, você fez um mural que você quer, por exemplo, estar numa multinacional, mas você fica falando gíria, você só faz piada, você só fica vendo meme. Tudo isso não vai te levar aonde você quer chegar. Ah, e aí você colocou que você quer viajar, você quer fazer como chama? Como chama? Quando você passa um tempo fora do país, me deu branco. Tá sem som. Intercâmbio. Você quer fazer um intercâmbio. Não, eu vou fazer, vou colocar, vai acontecer ano que vem, tá bom. Mas você escuta uma música em inglês? Você assiste filme tentando, sabe? Então, assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo para chegar mais perto desse seu sonho? Você já tem visto? Você já tem passaporte, pelo menos?
Então, tem muita coisa que fica distante esse sonho porque você não se aproxima com comportamentos do dia a dia que pode te ajudar a chegar mais, acessar mais. Então, eu estou falando dos caminhos neurais, ó. Eu estou falando daquela ativação do filtro que vai te ajudar a chegar mais perto daquilo, certo? Então, quantas vezes no ano de 2024 eu paguei 200, 300 reais num pratinho de comida só para sentar numa mesa de bilionários, porque eu sabia que ali podia estar um caminho neural gigante para o meu próximo nível, e eu nem estou falando de ser oportunista. Eu nem estou falando que eu sentei nessas mesas e paguei porque eu queria que alguém me conhecesse. Não, eu queria saber o que esses caras falam, o que eles comem, que vinho que eles pedem, como é a vida deles. E eu pagaria mais quantas vezes fosse possível, porque 2024 eu vivi o melhor ano da minha vida e a minha mente explodiu e não vai voltar mais. No ano de 2024, parecia que, assim, um evento no Alphaville era só para o Pablo Marçal, para o Paulo Vieira, para pessoas que eram, assim, como inspiração para mim. Mas não, eu estava lá em dezembro fazendo meu próprio evento no Alphaville, do jeitinho que eu gostaria, e deu muito certo. Então, assim, é real. Se aproxime. As roupas que tem no seu guarda-roupa, a gente vai falar isso em algum dia dos nossos encontros. Essa mulher diamante que você quer ser, esses seus sonhos, a roupa que você usa, ela tá condizente com esse sonho? Será que não está na hora de você olhar para isso? Porque não é só comportamento, é tudo, é você por inteira. Como que você por inteira está se comportando? Como que você por inteira está trazendo aí para mais perto de você essa mulher realizadora? Essa mulher aí que vai viver esse ano de 2026 e falar que foi o melhor ano da sua vida até então. Certo? Então, mulherada, eu quero que vocês tomem posse de tudo isso que eu ensinei aqui. E aí sim, façam um mural dos sonhos depois que responderem as notas dos pilares, que o mural vai ser feito por pilar. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, outra tela para eu conseguir falar mais aí o que eu quero mostrar, na verdade, né, o aplicativo. E vai ser agora, só tô tirando a panelinha aqui do TT eterno, que não dorme, para mostrar para vocês, né, filho? Você é companheiro, né? Você é companheiro. Até o fim. Pronto. Tem um brinquedinho aqui para eu te dar. Bom, então olha só. Agora eu quero apresentar para vocês essa super novidade que é a plataforma. Só que eu vou tirar do meu celular para mostrar aqui do computador, tá? Todo mundo conseguiu acessar? Minhas alunas, no caso, né? Quem não é minha aluna não vai ter acesso à plataforma, mas o convite fica aí, né? Se você quiser viver o melhor ano da sua vida e fazer parte da formação da Mulher Diamante, fica aqui até o final da aula que eu vou passar uma proposta especial para vocês. Então, todas as alunas da formação têm acesso à plataforma. O que é essa plataforma? Vai ajudar vocês em bastante coisa. Hoje, eu vou mostrar em um geral, porque ela ainda está sendo desenvolvida, tá? E nesse desenvolvimento pode ser que dê alguns erros e tá tudo bem. Se der algum erro, vocês me falam. Pri, deu erro aqui, me ajuda. E aí, eu ajudo vocês. Tá? O que eu quero que vocês façam utilizem, né? Coloquem ela para jogo aí, usem no dia a dia de vocês, para que vocês consigam experimentar e trazer as coisas que precisam melhorar, que eu vou abrir depois aí para vocês também dar os palpites de vocês. Bom, deixa eu abrir aqui, peraí. Você deu trabalho hoje, filho.
Tá. Eita, que microfone tá travando. Ué. Ai, que saco, gente. Vou mostrar do meu celular mesmo. Que o computador tá travando. Então, olha só, eu queria mostrar no computador, porque no computador a visão está mais ampla, tem um painel, né? Painel visual. Então, olha só, painel visual seria a primeira parte aí do seu aplicativo. Não é um aplicativo de celular, mas a gente vai considerar aplicativo porque é como se fosse, tá? Mas você vai ter que abrir sempre assim na página do navegador. E aí eu quero que vocês já salvem como favorito no seu computador ou no próprio celular aí, se tem Android ou se tem iPhone, deixa salvo como favorito para você usar mesmo como uma ferramenta de uma agenda, né? De visualização. Então, olha só, no painel visual. Todo mundo conseguiu abrir junto comigo? As alunas aí abriram? Sim? Vamos fazer assim? Eu vou dar uma pausa de 5 minutos para vocês tomarem uma água, e aí eu volto e falo do... Pode ser? Ó, espero que vocês não se importem com o horário, gente, porque hoje é uma aula, tem que ser uma aula impactante, tá? Então, hoje realmente o horário vai estender um pouco, mas vocês vão sair daqui preparadas para o ano de 2026. Show? Então, vão ao banheiro, bebam uma água, continuem aí mexendo na ferramenta. Quem não conseguiu baixar a ferramenta, já acessa a ferramenta, e aí a gente volta em 5 minutos. Não precisem sair daqui, tá? Deixa eu ver tudo, Jesus. Gente, eu não tô conseguindo tirar o som aqui, tá bom? Mas eu vou tentar dormir aqui.
Voltei, pessoal. Vamos lá? Voltei, vamos lá, abrir as câmeras. Todo mundo conseguiu acessar as minhas mentoradas? Conseguiu acessar o link? Quem não conseguiu, a Camila, que está aqui, é o anjo, ela vai ver aí o que está acontecendo, porque não conseguiu, vai me chamar e vai me avisar. Mas eu acho que todo mundo conseguiu. Eu estou totalmente assim, minha tela aqui, ela não sai daqui, eu não consigo mexer, tá tudo bloqueado. Espero que esteja gravando para a gente não perder essa aula. Mas enfim, vamos lá então. Olha só, vocês vão acompanhar junto comigo aqui. Eu acredito que para vocês não estejam aparecendo as coisas que eu coloquei, certo? Me fala se está aparecendo para alguém aqui, igual está aqui no meu, porque cada uma vai ter um login e uma senha. Gabi, tá zerado para você ou tá aparecendo as minhas coisas no seu? Não tá saindo o seu som. Ou eu falei a Gabi porque a Gabi tá com a câmera aberta aí. Tem mais alguém aqui que pode me falar? Lu, tá aparecendo? Aparecendo ali, sonhos no mural, número 2. Tá, isso aqui na minha tela compartilhada, mas no seu acesso, tá aparecendo assim ou tá zerado? Deixa eu ver aqui. Tá, por que eu tô perguntando isso? Porque cada informação de cada uma é individual, tá? Então tem que estar zerado. Vocês fazem... Zerado. Tá bom. O meu acesso tá zerado. Então é isso, aqui são as minhas informações. Então, isso é para garantir que o que você colocar aí, as outras pessoas não vão ter acesso, nem eu tenho acesso, tá? Ninguém. É particular teu, é como se fosse uma agenda aqui que você vai usar em aplicativo mesmo para você acompanhar aí tudo que você quer colocar. Esse aqui é um painel visual, que você visualiza as coisas as outras abas que tem para você preencher, tá? Então, tem os sonhos do mural, tem postagem de feed, aqui a gente vai ter um feed, tipo um Instagram, para vocês postarem o que vocês estão fazendo, postar mensagem, compartilhar aí, cada semana as tarefas, os ganhos, a gente vai começar a usar isso daqui, tá? Como um feed comunitário, que aí a única coisa que aparece para todo mundo é o feed. Tem as tarefas, tem aqui, ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Se vocês clicarem aqui em cima, do lado esquerdo, tem todas as abas, tá? Hoje a gente vai fazer a autoavaliação e nos demais encontros e tarefas, eu vou ensinar vocês a utilizar o resto, mas eu quero dar uma geral aí para mostrar para vocês, tá? Então, o que é aqui a autoavaliação? A nota dos 11 pilares aí, e todos os meses. Então, cada mês, a gente vai fazer juntas esse mês, e cada mês vocês ficam responsáveis aí por fazer o preenchimento dos teus ganhos e conseguir visualizar aqui na roda da vida. Tá? Então, você preenche lá na avaliação, aqui vai ficar aparecendo a sua roda da vida, que é um exemplo, tá? Então,
você vai conseguir aqui selecionar os meses para você visualizar seu ganho, visualizar os seus ganhos, tá? E aí vai aparecendo. E eu já vou falar mais depois que vocês preencherem, tá? Aqui eu coloquei uma coisa muito importante que eu sempre falo e que eu sempre faço, que é você ter um papel e uma caneta para você sair listando tudo que você está com vontade de fazer esse ano. Nem sempre vai virar um sonho no mural, uma foto do mural, tá? Mas, pô, eu queria esse ano começar a correr. Não quero pôr no meu mural, mas eu quero um desejo. Então, você vai colocar aí. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas, ó, vocês podem visualizar. Não são coisas que eu vou colocar no meu mural, eu quero colocar coisas mais grandiosas no meu mural. Mas, por exemplo, ó, contratar uma faxineira uma vez na semana, ler um livro por mês. Eu vou colocar livro lá no meu mural, porque o meu mural vai ser bem específico de coisas grandiosas. Ter uma marca de camisetas com frases, não vou pôr no meu mural porque é um negócio que não vai acontecer por agora. Então, esmartirizando a meta, pô, tá assim, tá lá no meu subconsciente. Então, eu coloquei aqui. Isso é muito bom, porque você vai tirando da sua mente, vai jogando aqui, tá? Ó, ter uma academia, colocar o neném na natação, renovar minha CNH, tirar passaporte visto meu e do Gustavo, imersão. Então, aqui, são ideias que eu vou jogando. Coisas aqui vão para o mural e coisas aqui não vão para o mural, certo? Então, eu uso isso como se fosse um bloco de notas. Isso aqui é muito bacana. Por quê? Porque se você for específica aqui em tirar isso da sua mente, você vai trazendo mais clareza aí para isso se manifestar também. E é legal que dá para você acompanhar aqui. Quando você realizar, você vai dar um ok, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que vocês colocaram, tá? Um desejo. Então, você vai colocar aqui, ó. Qual é o desejo? Teste. Você vai colocar. Aí, aqui tem opção para vocês entenderem que é qualquer coisa. É um desejo material? É um desejo espiritual? É uma experiência? É relacionamento? É aprendizado? É uma conquista? É alguma meta? Ah, é um aprendizado. Aí você coloca aqui, mais manifestar. E ele vem para baixo aqui. Ah, você realizou? Conquistou? Fez? Vem aqui e dá o check. E aí, você consegue acompanhar esses desejos aqui em porcentagem e números. Olha que legal. Então, 21 desejos, 1 conquistado, 5% foi realizado, tá? Então, isso aqui, essa parte aqui, essa aba tá livre. Alimentem aí e tirem da cabeça, vai ser uma tarefa de casa. Essa outra aba é a aba de plano de ação. Não vou entrar muito aqui, porque a gente vai fazer juntas, mas aqui está definido exatamente como eu falei na aula. Sonhos, metas e plano de ação. Tá? Vai trazer muita clareza e vai ter um lugar aí para você visualizar. Aqui é uma agenda extraordinária. Nessa agenda extraordinária, vai ser exatamente como eu ensinei vocês uma vez, todos os dias à noite, antes de dormir. É importante que vocês façam aí uma limpeza do que precisa ser feito no dia seguinte, para você não acordar desesperada. Então, você vai listar como tarefa, e depois que você listar como tarefa, você consegue adicionar aqui na agenda extraordinária. Agenda de segunda, agenda de terça, de quarta, de quinta, tá? Então, assim, eu vou ensinar isso com mais calma, mas só para vocês verem. Aqui tem o mural dos sonhos. Então, no mural dos sonhos, o que vocês vão fazer? Usar a inteligência artificial, que aí a gente vai fazer mural dos sonhos no outro encontro, e olha que legal, né? Eu sempre fui loira e agora eu quero voltar a ser. E aí eu fiz esse cabelo aqui do meu Mega com a inteligência artificial, eu amei, coloquei alguns aqui para compartilhar com vocês, tá? O outro aqui é que eu sempre corri, e para mim correr 5 quilômetros, antes eu corria em 20 minutos, era algo super natural, agora eu não consigo correr 1 metro, né? Então, eu coloquei aqui eu já aproveitei e já coloquei vários sonhos juntos. Olha só essa foto. Tem o silicone que precisa ser refeito, né? Depois do mamar. Tem o corpo aí, que eu quero voltar para esse corpo fitness. Voltar não, esse não, né? Que esse aqui não era meu corpo, gente. Quero ter o corpo fitness. E correr 5 quilômetros. Então, eu juntei aí, ó, o cabelo, os 5 quilômetros, o corpo, o silicone, numa imagem. E aí vai ficando mais real. E esse mural aqui, vai ser aqui que vocês vão colocar o mural, porque eu quero que vocês utilizem a ferramenta. Além daqui, depois a gente vai colocar aí numa cartolina,
no dia do mural a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o mural aqui tem a opção de você colocar a data, tá? E vai estar dentro do pilar que você já definiu lá em avaliação. Então, uma coisa vai comunicar com a outra aí. E aqui é o feed comunitário. Então, eu gostaria que todas agora fizessem o teste no feed comunitário. Tire uma foto aqui da aula e posta no feed, ou comenta alguma coisa aí, só para eu ver se está funcionando de todo mundo. Para compartilhar, é só vir aqui, ó, o que você deseja compartilhar. Adicionar uma foto, tirar a foto. Funcionou, a gente está tão feliz com essa ferramenta. E aí, vocês gostaram? Gostaram muito? Igual eu gostei muito? Vocês gostaram muito? Quem é do método completo pode ter essa ferramenta, porque eu vou trazer para a aula para ensinar, porque eu fiz com humanos e não precisei de ninguém, eu que fiz. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer lá, gente. Então, para as empreendedoras aí que estão no método completo, vai ter novidade aí para quem quiser também ter um aplicativo desse, certo? Agora a gente vai para todo mundo junto agora para a autoavaliação. Vamos dar as notas dos pilares. Então, eu já expliquei muito o que seriam essas notas, como refletir nessas notas, como trazer mais consciência nessas notas na aula passada. Aí, espero que vocês tenham assistido, né? Para vir aqui bem afiadinha, assim. A gente vai começar com o pilar espiritual. Então, eu quero que vocês deem aí, eu vou parar de compartilhar, tá? Eu quero que vocês dê uma nota de 0 a 10 no pilar espiritual de vocês. Lembrando que tem muito a ver com a consciência que vocês estão vivendo nesse pilar. Então, tem que ser muito verdadeira, não é a nota que você gostaria de ter, é a pessoa realmente que você está vivendo agora, não é o passado, que ano passado eu estava mais, então eu vou dar uma nota mais ou menos, não, você vai dar uma nota para hoje, para agora, dia 5 de janeiro de 2026, qual é a nota que você dá para esse pilar espiritual? Tem a ver com a sua intimidade com Deus, com a sua entrega, sair do controle, amar, perdoar, ser imagem e semelhança de Cristo, em caráter, em ação, em atitude, em bondade, em caridade. Eu brinco que as diamantes, elas precisam ter muita consciência, né? Elas precisam entender muito profundo o que é isso. E existe uma diferença muito grande em falar eu amo Cristo e eu vivo Cristo. Assim como existe uma diferença muito grande em falar isso aqui tem que ter fé e verdadeiramente ter fé. Isso muda todo o jogo da sua nota. Isso tá mudando, inclusive, todo o jogo da tua vida. Então, sejam realistas, sejam verdadeiras, sejam sinceras, entendam o que qual é esse raio-x que você quer começar o ano. Nem que você comece com essa roda toda empipocada aí, né? Isso é bom, porque o seu estado atual traduz exatamente esse xerox do que você está vivendo. E isso não é uma sentença, muito pelo contrário, a gente pode mudar o tempo todo. Então, isso é muito bom. Então, deem aí uma nota, pode arrastar, né, a bolinha para frente, para trás, vocês vão ver que ele considera o 5 neutro, mas não tem nada a ver. Se você quiser pôr no 5, arrasta a bolinha para frente, para trás e volta para o 5, tá? Porque daí ele considera, senão ele não considera, ele considera que você não deu nota nenhuma. Próximo pilar. Parentes. Pais e irmãos. Você vai dar uma nota aí, trazendo muita verdade, coragem, humildade. Quero falar de comunicação, quero falar de amor, quero falar de manifestação de carinho, de respeito, principalmente em ideias, em formas de pensar, dependência emocional. Que nota você dá para esse seu pilar com os seus pais e os seus irmãos? Eu estou fazendo rápido porque a aula completa já está na plataforma há mais de 15 dias, né? Quem ficar em dúvida, que nota responder, vai assistir depois lá, responde agora, depois faz de novo. Pilar conjugal.
Como que é a relação? Pri, eu não sou casada, eu namoro. Considera o namoro ou considera essa visão do casamento, do matrimônio para você. Então, eu tô solteira, mas eu tô bem assim, eu tô feliz assim, é assim que eu quero estar. Então, põe nota 10. Ah, eu tô solteira, mas o meu sonho é ter alguém, meu sonho é se casar. Então, você vai colocar aí, tá? Aí, autorresponsabilidade sempre. Põe. Você está dando um trabalho hoje, tá? Filhos. E aí, mamães? Quem é mamães vai dar uma nota aí para sua maternidade. Reflita em tudo, né? Maternidade, educação, qualidade de tempo. Você fica no celular, você fica com seu filho, sua filha, adolescente, é melhor amigo, não é melhor amiga. Você está realmente sendo essa mãe que talvez Deus te deu, né? Um propósito para você cuidar e manifestar? Que nota você daria? Pri, não tenho. Já libero, tá? Para tirar a dúvida. Pri, não tenho filhos. Dá uma nota. Tá feliz assim? Não, meu sonho é ter filhos. Então, como que você se sente em relação a esse pilar atualmente? Isidora, pode perguntar. Ah, levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá bom. Pilar lazer ou pilar social. E aí, como que tá? Dia 5 de janeiro. Ah, eu viajei. Vou dar nota 8. Não é sobre isso, gente. Como que é você como pessoa nesse pilar? Você tem hábito de se socializar, você tem amizades verdadeiras, você tem hábito de repente, fazer as coisas que você gosta, mesmo que sozinha. Então, diz muito mais sobre a pessoa que você está sendo do que as coisas que você fez nos últimos tempos. Ah, é que eu viajei, é que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, teve confraternização e tal, mas assim, essa é você? Ou você só foi na confraternização porque você tinha que ir? Você tem o hábito, faz parte do equilíbrio da sua vida sistêmica, ter uma vida social saudável, fazer coisas que você gosta. Aqui entra também momentos de solitude, que de repente você casou, você não faz mais nada que você gosta. Peraí, cadê o eu? Cadê você? Tá aqui, nesse pilar, tá? Que é lazer ou social. Pilar servir a mesma coisa. Ah, é que eu fiz uma doação esses dias que eu tirei as coisas do meu guarda-roupa. Não. Como é você como pessoa nesse pilar servir? Você se considera uma mulher que serve o próximo? Porque existem aquelas pessoas que têm mais hábito de servir em qualquer sentido, né? Que gostam de servir o outro. Eu tenho perfil dominante e influente, eu não tenho muito hábito desse perfil, eu preciso treinar isso aqui para isso acontecer, que eu esqueço, nem que eu faça por mal, mas eu esqueço. Então, tem muita profundidade nesse pilar também, em relação à missão, propósitos de vida, ajudar o próximo, se sensibilizar numa rua, quando você está andando, se você dá atenção, de repente, para uma pessoa ou para um morador de rua, quanto que você tem feito a diferença no mundo nesse pilar servir. Pilar saúde, pode considerar check-up médico, alimentação, atividade física. Aqui você também pode considerar dentistas, consultas odontológicas, né? Ano tá começando, fazer uma limpezinha no dente. Nossa, faz anos que eu não faço. Então, considera aí a pessoa que você é nesse pilar saúde. Pilar intelectual. Inteligência mesmo, cognitivo. Interesse em saber coisas. Que nota você dá para esse pilar? Quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você fez um estudo? Só de vocês estarem aqui já é um pilar que... Isso aqui já é um curso que eleva seu pilar intelectual. Pode considerar a nota. Pilar profissional. E aí, começou o ano? Tá feliz?
se sente realizada, está no caminho certo? Se você trabalhasse com você, você se contrataria? Se é produtiva, se é pontual, se é organizada, se é uma mulher diamante? Tudo isso entra no pilar profissional. Não estou falando de financeiro, a gente vai diferenciar profissional de financeiro, como pessoa ou profissional. Financeiro agora. Aí sim, vai lá na sua conta bancária, reflita os números azuis ou vermelhos, não sabemos, né? Mas você está vivendo aquilo que você quer. Lembra que a nota 10 é um mundo ideal. É assim, tudo é possível. Pode ter 1 milhão na minha conta hoje. Mas perto do 1 milhão, a realidade que eu estou vivendo, nossa, não, a nota é 1. Então, põe. Entende? Que é você como pessoa. E é claro que a gente vai considerar aqui o que seria o pilar financeiro, né? Na geração de riqueza fala que tem 3 princípios fundamentais, que é você saber fazer dinheiro, saber guardar dinheiro e saber ajudar o próximo com o seu dinheiro. Tá? Então, são os 3 principais pilares. E aí, você vai refletir sobre isso. O seu pilar financeiro hoje, ele alcança esses 3 princípios. Está parcelando o cartão, está fechando no vermelho, fechou o ano endividado, já começou o ano no vermelho. Dinheiro é um negócio que mexe com o seu emocional. Pri, eu ponho no emocional ou eu ponho no financeiro? Traz realidade no financeiro, depois também, se precisar, dê uma nota no emocional. Tá? E agora, por último, não menos importante, inclusive eu falo que a gente é as nossas emoções, não menos importante. Praticamente tudo aqui vai se ligar ao emocional. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para as suas emoções. Como você acorda, como você vai deitar, quem é você com você mesma, né? Inteligência emocional, gestão das emoções. Se você é uma mulher irada, se você é uma mulher impaciente, se você é uma mulher calma demais, se você é uma mulher que guarda tudo para você, se você é uma mulher que quer salvar o mundo, ou se você é uma mulher que explode para o mundo, tudo isso em desequilíbrio é uma nota baixa aqui na sua avaliação. Então, o emocional equilibrado te dá pensamentos equilibrados, sentimentos equilibrados, sensações equilibradas, e aí traz uma verdade aí. Você sofre de ansiedade, sofre de depressão, tristeza, medo de ficar sozinha. Enfim, tudo isso vai envolver no teu emocional. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Eu sou uma mulher muito preocupada, Pri. O meu emocional é ok, mas eu sou muito preocupada com tudo. Não consigo me desligar em nenhum momento. Então, você não é uma mulher ok no emocional. Entendeu? Considera. Preocupação não te deixa você estar equilibrada emocionalmente. Você fica pilhada. Então, considera isso e dá uma nota verdadeira aí, tá? Bom, eu vou depois fazer um tutorial para que vocês não precisem assistir a aula de novo, mas considerem as perguntas do meu tutorial para cada um desses pilares, para cada vez se trazer mais consciência e mais verdade. Pode ser que hoje vocês comecem o pilar dando uma nota, por exemplo, verdadeira para vocês. E aí, no decorrer dos meses, você vai gerar mais consciência e pode ser que essa nota, ao invés de aumentar, diminua, tá? E tá tudo bem. O mais importante é que essa avaliação, essa roda da vida, ela é para você se visualizar. Não é para ninguém se visualizar como você está vivendo, é para você, porque você olha ali, aquilo tem que trazer um raio-x. Vamos lá ver como ficou, então? Então, todo mundo aqui vai lá na aba, lá em cima, autoavaliação, né, painel visual, e vai em roda da vida. Olha só, para quem não é aluna e não tem acesso a essa plataforma, pode fazer num papel, liga os pontinhos e vê como que ficou a sua roda, tá? Então, coloca os 11 pilares, liga os pontinhos e vê como ficou sua roda. E aí, a sua roda, ela não é uma sentença, é um raio-x da sua vida. Aqui é importante, porque aqui precisa gerar clareza, precisa gerar verdade, precisa gerar insights. Vamos interpretar, então, a linha azul, que está próxima do círculo dourado,
é um pilar que está bom, radiante, continue brilhando, tá? Então, se ficou próximo à linha azul lá, é um pilar que, de repente, você não precisa se preocupar tanto, só se você quiser muito, tá? A linha azul no meio do caminho, esse pilar pede mais atenção e cuidado. Então, se está no meio ali do caminho, significa que está na média. Então, vamos olhar para eles. E perto do centro, precisa de transformação urgente. Tá? Então, agora, isso aí é uma roda, igual o nome da ferramenta já fala, a roda da vida. E aí você vai se responder. E essa roda, ela roda? Imagina que é uma roda. A gente vai pegar isso aqui agora e vai tacar a ladeira abaixo. E aí vai rodar. Se estiver rodando, ok, vai olhar, ainda assim a gente vai olhar para os pilares. Se não estiver rodando, vai olhar com muita extrema urgência, principalmente as extremidades aí que estão desalinhando essa roda, tá? Fica olhando um pouquinho aí, alguns minutinhos aí para sua roda. Sente aí exatamente essa imagem é você. É exatamente assim que você tá, talvez, e nem saiba. É exatamente assim que você tá por dentro, é exatamente assim que você tá gerando resultado, obtendo resultado. É exatamente assim que você tá precisando de ajuda e não pede. É exatamente assim que você passou um ano, talvez, sem consciência nenhuma, mas agora você está aqui. E agora você está tendo a oportunidade de gerar uma consciência nova, fazer um plano de ação para isso, criar sonhos embasados nesses pilares. E é exatamente isso que a gente vai fazer, trazer mais clareza para isso. Pri, mas e se eu não quiser fazer nenhum sonho baseado em um determinado pilar? Você vai fazer, vai ter que querer, tá? Aqui, na minha metodologia, você vai fazer. Não é que você é obrigada a fazer na vida. Ah, porque a fulana fala que não, a mentora tal ensina de outro jeito. Aqui, você está dentro do método diamante, e no método diamante, ele é baseado em equilíbrio sistêmico, através do coaching integral sistêmico, de que um pilar, ele alimenta o outro pilar, e não tem como a gente ter um equilíbrio na vida sistêmica se a gente deixar algum desses pilares ficar disfuncional. Então, nem que seja uma coisa mais simples, você vai colocar como sonho, como meta, como plano de ação, tá? Porque é importantíssimo você equilibrar. Então, vamos lá, vamos imaginar assim. Pô, quantas pessoas chegam até mim? Pri, eu quero que você me ajude no financeiro, no profissional, na empresa. E aí, primeiro encontro com essa pessoa, o problema dela não é a empresa, o problema dela é o casamento dela, o problema dela é a saúde dela, que ela come mal, que ela não se cuida, que ela não tem ânimo, que ela não tem disposição, que ela não tem energia, por isso que ela não faz dinheiro. Ou porque ela sai tretada com o marido, com o namorado, sofre com depressão, com ansiedade, aí ela não consegue trabalhar. Então, gente, um pilar comunica com o outro o tempo inteiro. Se você está bem emocionalmente, espiritualmente, é natural que vários outros pilares vão se equilibrando, tá? Saúde espiritual e emocional, eu costumo dizer que é a tríade que vai governar a sua vida, que é o quê? Mente, corpo e espírito, que é o que é praticamente a formação completa, né? Então, esses pilares, eles, quanto mais você traz a clareza, a profundidade de cada um, você vai dar uma nota mais realista. Pô, no meu pilar emocional, eu falei aqui algumas perguntinhas sobre coisas básicas, né? Como estão suas emoções. Só que, na verdade, aqui, você pode dar uma nota pensando na sua mentalidade, nas suas crenças limitantes. Se você já tem mais consciência, essa nota vai de repente abaixando, é muito louco, tá? Então, você vai descobrindo coisas. Eu tenho crença, não saí disso ainda, não consegui ressignificar, meu emocional fica zoado, tá? Dá uma nota verdadeira para esse emocional. Espiritual, meu bem precioso, é para fazer a oração todo dia. Não tá fazendo. Não é sobre amar a Deus, é sobre o comportamento, para a nota desse pilar.
Então, você vai dar uma nota aí significativa. Ah, Pri, eu tô fazendo meu bem precioso, tô tendo intimidade, mas eu percebi que a minha fé ainda é muito baixa. Então, dá uma nota relacionada, tá? Porque uma coisa vai sempre ligar a outra. Pri, sou obrigada com a minha família, não quero saber dos meus irmãos, não quero saber dos meus pais, é uma treta antiga, tal. Vai precisar olhar para isso. Cuidado para você não dar uma nota 10, 9, 8, por conta desse tamanho desse orgulho. Né? Então, se não tá legal, o que é nota 10 em parentes? Pai, mãe, irmãos. Convivência, manifestação em amor, cuidado, respeito. Pri, não tive convivência com eles, então eles não fazem diferença na minha vida. Mas isso aí, se você der a nota verdadeira, a gente pode entrar em traumas de infância e você deslanchar a sua vida se você quebrar um pouquinho do seu ego, quebrar um pouquinho do seu orgulho para fazer essa roda da vida aqui, tá? Então, roda da vida, ela é feita com honestidade, verdade, humildade e torcendo, moendo todo o seu orgulho, todo o seu ego, para você verdadeiramente enxergar. E assim, às vezes chega a roda para mim, lindas, gordas, né? Roda mesmo. Só que aí a pessoa vem me traz uma queixa que ela tá estagnada, que ela não consegue fazer isso, fazer aquilo. Ela desconsiderou nesse momento? Por quê? De onde vem? É muito difícil dar nota pra gente mesma, tá? Então esse é um ponto. Muitas das vezes entra um gatilho de autossabotagem ali, a gente simplesmente esquece e dá uma nota boa. Segundo ponto, esse medo de dar a nota ou pensar muito para dar nota também, pega a primeira nota que veio à tua cabeça e considera essa nota. Eu vou avaliar, tá? Essas respostas. Por quê? Começo de ano, a gente precisa ser vulnerável. Se a gente quiser viver o melhor ano da nossa vida até então, a gente tem que ser vulnerável nessa primeira avaliação da roda da vida. Então, o que vocês vão fazer? Agora, assim, não é tarefa de casa, vocês vão tirar print da roda e vai mandar no feed comunitário. Eu vou avaliar comentando, eu não conheço todas, não vou fazer comentários que vai desnudar aí algumas, nada a ver, mas é para trazer clareza. Então, eu vou comentar embaixo trazendo mais clareza para as notas dos pilares. Tá? E também eu não quero que vocês tenham vergonha de colocar ali. Se você colocou uma nota 9, uma nota 10, uma nota 8, mete a banca, vai, bora, manda lá, porque é aí que a gente encontra um monte de crença também. É bom demais também. Então não tem certo e nem errado. Tem a nota verdadeira que você dá do seu coração no momento que você está vivendo para você enxergar o raio-x da sua vida. Eu quero e preciso das minhas mentoradas se colocando como vulneráveis lá no feed, para que eu possa ver como que vocês estão começando o ano, porque a gente vai finalizar o ano, né? A gente vai ter um evento presencial, onde vocês vão ganhar o certificado da formação da Mulher Diamante, e isso é muito importante para mim, tá? Ver aí o avançar de vocês. Então, para as mais tímidas, para as mais medrosas, para as mais com crenças, desamarra aí que a gente vai começar a desamarrar tudo isso a partir de agora, tá? Vamos testar então? Para quem não testou o feed ainda, já respondeu, tira um print da sua roda e manda lá no feed. Vocês viram que também tem notificação, né? Tem um sininho lá em cima. Que legal, gente. Estou muito feliz com isso aqui. Tem um sininho lá em cima e vai chegar notificação aí para vocês toda vez que alguém publicar alguma coisa. Adorei. Ficar então para a gente finalizar a noite com a foto do mapa no feed comunitário. E para você que está assistindo essa aula gravada,
vai fazer a mesma coisa, vai acessar o aplicativo e vai postar a foto aqui. Certo? Bom, agora para você que está assistindo a aula gravada, né? Eu vou me despedir das minhas mentoradas, porque eu vou convidar quem está assistindo essa aula gravada ou quem está aqui, que tiver interesse de entrar para a formação, essa é uma grande oportunidade, eu tenho uma condição muito especial para passar para vocês. Então, para as minhas mentoradas, eu quero declarar um ano de vitória em 2026. Eu quero declarar que esse ano de 2026, vocês vão viver o novo de Deus, vocês vão viver o acesso necessário para romper ciclos, para romper padrões, para viver a mulher extraordinária que tem dentro de vocês. Eu declaro e eu creio de toda a minha alma e de todo o meu coração que existem mulheres aqui que precisam ser lavadas de dentro para fora mesmo, para tirar toda a sujeira, todo o trauma, toda a ferida, toda a dor que foi colocado em vocês ao longo da vida. Existem mulheres de 30, de 40, de 50, de 60 anos aqui, e são para todas vocês. Essa formação é de forte impacto emocional. Eu quero que essa formação seja um grande marco no ano de 2026 na história de vocês. Eu quero vocês lá, no final do ano, em cima do palco, dando testemunho das conquistas que vocês venceram, olhando para o mural de vocês, antigo, e olhando para a realidade, já tendo conquistado coisas que estavam no mural de vocês desde janeiro. Eu quero vocês vivendo vidas, relacionamentos extraordinários com pessoas que vocês amam. E o mais importante, que vocês entendam que a formação ela é totalmente pautada numa obediência com Cristo. Não é sobre falar que ama Cristo, é sobre viver verdadeiramente o evangelho de Cristo Jesus. Então, que vocês sejam tomadas pelo Espírito Santo. Quem não acredita, que você acesse o seu divino, seja lá qual for, mas que você entenda que existe algo sobrenatural sobre a tua vida. E acredite que tem um Deus Todo-Poderoso, todos os dias, esperando o seu levantar, esperando o seu acessar, esperando o seu comportamento, esperando a sua iniciativa, esperando o seu posicionamento, esperando você mostrar que você é a mulher obediente, que você está aprendendo, que você está desenvolvendo, que você está buscando novos caminhos, que você não está sozinha, que aqui é uma comunidade, aqui são mulheres que muitas das vezes passaram pela mesma coisa que você, tem a mesma dor que você, tem o mesmo trauma que você, e ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu passei um ano de 2025 terrível, parece que passou um caminhão na minha vida. 2026 é uma oportunidade nova para eu estar aqui levantando a bandeira das mulheres diamante que Deus colocou no meu coração. E eu sei que tudo que eu vivi foi para que eu pudesse identificar a dor no propósito, porque ainda assim eu continuo falando que eu estou entendendo cada dia mais o que Deus quer que eu venha trazer para vocês a fortaleza, que não é a força da mulher, não é a força do meu braço, é a força de uma alma machucada, uma alma ferida, um coração que chora, um coração que sangra, mas que está dia e noite aos pés do Senhor, buscando esse refúgio, essa restauração, para poder estar aqui, mostrando, falando para vocês que existe uma possibilidade de viver uma vida melhor. Existem caminhos, existem ferramentas, existe algo sobrenatural que Deus deixa para nós, que é a farmácia interna, que é o conhecimento, que é a neuroplasticidade, todo o treinamento da tua mentalidade vai elevar o teu nível e vai fazer você conquistar coisas grandiosas em 2026. Então, eu desejo de todo o meu coração que a gente caminhe juntas, de mão dada, nem atrás e nem na frente uma da outra, mas todo mundo lado a lado. Porque se as mulheres começarem a se enxergar com o valor que umas têm pelas outras, eu tenho certeza que a gente faz uma união gigantesca e juntas eu tenho certeza que nós somos muito, 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 muito mais fortes. Que Deus abençoe grandemente o ano de vocês, a vida de vocês. Vamos desejar aqui um feliz ano novo de muito sucesso, né? Fala, vocês vão me ver lá no palco no final do ano, correndo para cá e para lá. Tamo junto. Feliz ano novo para todas vocês. Um beijo no coração. As minhas alunas, minhas mentoradas estão liberadas. E quem não é minha aluna, que está aqui, é convidada.
e quiser saber mais como faz para entrar na formação, eu tenho uma oportunidade para passar para vocês. Então, olha só. Quero mostrar para vocês aqui a formação da Mulher Diamante, tá? A formação da Mulher Diamante são 32 semanas de treinamento. A gente deve estar em meados de 6ª ou 7ª semana, mas tudo gravado na plataforma e ao vivo às segundas-feiras. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. O que vocês vão despertar? Vocês vão ser treinadas em 32 semanas para viver a sua real identidade e se alinhar com 20 características secretas, mais a lapidação de 11 pilares da vida sistêmica, que foi o que vocês viram hoje, tá? Se você sente que está presa em padrões que não te levam a lugar nenhum, falta de clareza, falta de propósito, dificuldade de equilibrar sua vida pessoal, profissional, familiar, desejo de independência financeira, desenvolver coragem, essa formação aqui é para vocês, tá? Então, a lapidação das mulheres faz você conquistar o equilíbrio dos seus 11 pilares, a clareza no seu propósito de vida, a autorresponsabilidade, principalmente, porque não se realiza nada sem autorresponsabilidade, e reprogramação das suas crenças limitantes. Então, vai te levar para um próximo nível. Tá? Para quem não me conhece, eu sou coach integral sistêmica, sou mentora de mulheres empreendedoras, analista em perfil comportamental e apaixonada em desenvolvimento humano. E é tudo que a gente usa aqui na formação, tá? Tem vários bônus aqui incluso, tem vários entregáveis, e aí vocês vão aproveitar, né? Vocês que estão aqui vão poder aproveitar. Eu tenho de presente para vocês aí acesso a 1 ano de comunidade, então a 1 ano de encontro. Você está entrando hoje, vai contar 1 ano, só daqui a 1 ano você vai parar de ter contato e encontros comigo. Você vai ganhar um pack de aulas gravada na plataforma de vendas, posicionamento. Então, para as empreendedoras aí, vendas, posicionamento no Instagram, prospecção. O Hot Seat, né, para tirar dúvida, grupo no WhatsApp, tudo isso sairia os bônus por 7.400, tá? Então, vocês estão ganhando de presente. Eu tenho 2 opções para vocês participarem. A opção completa, que é tudo que eu te falei, você participar, ter um grupo de suporte no WhatsApp, agora a novidade do aplicativo, né, ter acesso ao aplicativo, por 12 de 155. Ou a opção gravada apenas, você não tem acesso ao grupo do WhatsApp e não tem acesso aos links ao vivo, mas tem acesso a tudo gravado pela metade do valor, por 12 de 77. Você que assistiu gravada, aproveita, clica aqui e escolha uma das opções. Um beijo e até a próxima. Feliz Ano Novo.